tive a oportunidade de falar com a igreja sobre quem entrará no santuário do Senhor para adorar. Eu preguei sobre essa passagem, né? E quem tem o coração puro, né? Então, é esses que vão entrar para adorar ao Senhor. A primeira parte do Salmo 24 fala isso, né? Os que têm coração limpo, mãos e corações puros, verso 4. Esses que não entregam a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, a segunda parte desse salmo. Davi, quando compôs esse salmo aqui, ele estava num momento muito especial. O que tinha acontecido? O que fez com que Davi pudesse fazer esse salmo? Uma coisa muito interessante. Por que colocou aqui que levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos? O que fez com que Davi pudesse compor esse louvor? Ele falou, quem que vai entrar? Né? Ele falou, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Isso está em 2 Samuel, capítulo 6. Lá, nesse 2 Samuel, capítulo 6, acontece algo muito interessante, que para a gente lembrar desse salmo, desse 2 Samuel, a gente lembra de que Davi, os filisteus estavam devolvendo a arca para Israel, para Jerusalém. E Davi foi lá buscar aquela arca. Então foi esse momento, esse episódio que aconteceu, com que fez com que Davi pudesse compor esse salmo. O que aconteceu? O que mais marcou para nós foi aquela carroça lá, que fizeram tudo novinho, com as vacas para puxar, todo um momento especial. Aquele momento em que a arca tropeçou a carroça, as vacas, e a arca ia cair, e Uzá foi segurar a arca e morreu. Davi ficou constrangido naquele momento, Davi ficou revoltado. E aí, neste momento, ele entendeu a resposta de Deus. Para ser portal eterno, para ser uma porta, para ser os portais, não é para qualquer um. Se sinta muito especial como portal. Uma porta entra e sai. Um portal também é para você entrar e sair. A gente tem um portal aqui em Santa Luzia, aqui, quando você vai pela parte que pica, essa parte de baixo aqui, tem um portal aí. Né? E muitas outras cidades têm um portal. O portal significa uma entrada de um edifício, um portal pequeno. Mas aqui Davi, então o que levou Davi a falar sobre isso? Porque Davi foi de uma forma despreparada para buscar a arca. Mas se vocês pensarem bem, o que é a arca? O que é aquela arca que Deus pediu que o povo de Deus pudesse fazer? Porque a arca, Deus podia fazer esse presente naquela arca. Então ele pediu que Moisés fizesse de forma especial a arca. E a arca ficava onde? No tabernáculo, no lugar santo dos santos. Porque o que é o tabernáculo? O tabernáculo prefigurava a igreja. Essa é a igreja de Jesus hoje. E a arca ficava no lugar santo dos santos. Quem podia entrar lá? Só o sumo sacerdote. O que fez com que Israel perdesse a arca? Os filisteus. Naquela batalha, houve uma batalha em 1 Samuel, capítulo 6, capítulo 4, capítulo 5 e 6, em 1 Samuel. Lá narra essa história. O que aconteceu? Que o povo de Deus pudesse perder aquela batalha, os filisteus, e
tomassem a arca da aliança. O que fez? Tudo começa com o pecado, com a falha de Eli. Eli, um sumo sacerdote, e também juiz, ele não repreendia seus filhos, Hofni e Finéias. E o que aconteceu com eles? Começaram a pecar, fazer as coisas de forma que não agradasse a Deus. Então, o que aconteceu com o povo de Deus? Morreu mais de 20 mil pessoas naquele dia, naquela batalha contra os filisteus. Os filisteus tomaram a arca. E desde quando os filisteus pegaram aquela arca, foram 20 anos que os filisteus sofreram por causa da arca. E aquela arca foi levada lá para Dagon, para o Deus dele lá, ficou lá diante de Dagon. Quando no outro dia o Deus dele, esse Deus minúsculo Dagon, estava caindo com a cabeça, com o rosto voltado para a terra. Eles pegaram aquele Deus, levantaram ele e colocaram no mesmo lugar. No outro dia, Dagon, mesma coisa, caído lá, só que dessa vez todo estilhaçado, cortava a cabeça, só tinha um tronco. E os filisteus ficaram apavorados com aquilo. Falou assim: o que nós fizemos? O que essa arca trouxe para nós? Então a arca da aliança fazia a presença de Deus, mas de forma que errada, estava na mão de quem? Do povo errado, filisteus. O povo que adorava outro Deus, Deus feito por mãos. E eles sofreram, gente, sofreram muito. Eu queria contar a história. Se você ler lá em 1 Samuel capítulo 4, 5 e 6, você vai ver o que aquele povo sofreu. Quando eles sofreram por ter pegado a arca. Estou contando isso para vocês entenderem porque Davi, os filisteus chamaram Davi. Não vou contar mais, depois vocês leem lá, porque senão vai ficar longa a mensagem. Mas o que acontece? Então Davi foi lá buscar a arca, uma felicidade, mas Davi não estava preparado. Davi ele entendeu que quem tinha que pegar aquela arca e buscar a arca era o povo que Deus preparou. O povo que Deus pediu para que pudesse ministrar, que são os levitas. Então, Davi, quando busca, ele põe roupa sacerdotal, ele dança, ele pula, ele fica alegre. Gente, é tão sério aquilo ali que a alegria de Davi por estar trazendo de volta a arca de Deus. Porque o povo de Deus também, por ter perdido a arca, sofreu também. Davi ficou tão feliz porque quando os filisteus devolveram a arca para uma família para ficar lá, porque eles não queriam mais a arca, porque a arca estava trazendo doença para eles. Eles estavam ficando doentes, né? Foi tanta maldição para o povo filisteu que eles estavam: não, essa arca não pertence a nós não temos. Aqueles que abriram a arca e olharam foram 200 homens, todos eles ficaram com úlcera. Então isso foi terrível. Tudo que faziam de forma errada. Então o filisteu devolveu a arca. Davi não foi lá buscar. Davi viu que não estava preparado. Então ele preparou primeiro, de forma que, mesmo sabendo que ficou uma casa, a arca, e aqueles dias que a arca ficou naquela casa, aquela família foi abençoada. E daí falou assim: ficou alegre demais, porque Deus estava o quê? Voltando para Jerusalém. Davi, nessa felicidade toda, ele foi buscar a arca e trouxe a arca para Jerusalém. Então, nessa felicidade toda, e ele entendeu que cada um de nós tem que se preparar. Nós temos que nos preparar. Deus prepara cada um de nós. Cada um de vocês aqui, Deus achou, Deus buscou por você. Você é muito especial para Deus. Eu vou te adiantar para você: você é um portal eterno de Deus. Se sinta como você, como um portal eterno. Se você tivesse na escola dominical aqui, na abertura, se você entendeu a abertura, tem tudo a ver com a mensagem que está sendo proferida dessa manhã. Então, o que aconteceu? Ele então faz esse salmo, chamando por alegria que ele conduziu a arca e a arca voltou. Ele entendeu que só Deus prepara as pessoas para serem portais do eterno.
Eu gostaria que você pudesse sair daqui hoje pensando nisso. Você é um portal eterno. Na escola dominical passada, nos dias passados aqui, nós temos estudado por aquelas pragas, 10 pragas, Deus tira com mão forte o povo do Egito, e aquela 10ª praga. O anjo da morte ia ferir os primogênitos. Mas o povo de Deus, o que eles tiveram que fazer? Tiveram que passar no portal, no umbrais da porta, o quê? Sangue, né? Para poder o anjo da morte não entrar naquela casa, naquela porta. Tudo mostrando o quê? Que o portal, a porta, não é qualquer porta. Não é qualquer portal. Não é qualquer um que pode ser um portal. Não é qualquer um que pode pegar a arca de Deus e trazer. Não é qualquer um que pode obter as coisas de Deus. Não é assim, não. Sabe, as coisas não é assim, igual muitas pessoas pensam, não. Tem que ter um preparo, tem que entender, tem que conhecer, tem que estudar a palavra de Deus. Tem que procurar entender qual é a vontade do Senhor, qual é a vontade. Nós acordamos e falamos assim com o Senhor: Senhor, abençoa o meu dia. Mas se a gente pudesse falar assim: Senhor, eu tenho um plano para esse dia. Mas será que o meu plano é o plano do Senhor? Eu estou pronto, Pai, para fazer segundo a tua vontade. Tem que ser assim, tem que ser assim. Porque nós devemos andar segundo a vontade de Deus. Então, para se tornar portal, não é qualquer um não. Portal eterno tem que ter o sangue. Se a gente, eu vou procurar o dentro da Escritura agora, para nós podermos ter essa convicção de que o sangue navega na porta. Isso Deus deixou em Êxodo 12, que ia ficar como estatuto. Isso ia ficar como, além de estatuto também, um memorial. E aí, no Êxodo 13, versículo 9, ele falou assim, que isso iria ficar, aquele momento lá, que o anjo feriu todo o primogênito, aquilo ia ficar como um memorial para eles, jamais esquecerem. E aquilo prefigurava o quê? Que para se tornar um portal, para que não fosse ferido de morte pelo anjo da morte, tinha que ter o sangue. Então aquilo postergou para os dias de Cristo, tudo apontava para os dias de Cristo, o sangue perfeito que morreu naquela cruz por nós. No Salmo 118, gostaria de abrir isso com o Salmo 118 e verso 20. Nós vamos andar um pouquinho dentro da Escritura. Eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo, porque nós vamos entender esse processo que Deus nos chama para sermos, como Davi colocou aqui, para nós tornarmos portais eternos. Então, no Salmo 118, no verso 20, diz assim: esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Olha, então, existe uma porta. Nós vamos finalizar essa mensagem aqui com o Apocalipse, que está falando que fala também que existe uma porta. E nós sabemos que nós entramos, tem que ser preparado para entrar pela porta que é Jesus. Nós vamos ver isso também. Então, sabe, irmãos, essa questão de entrar pela porta, nós já vamos logo entrar naquela parte que todos vocês conhecem, onde Jesus falou que a porta é estreita. A porta vai entrar para dentro do reino, vai entrar para dentro do céu. A porta é estreita e poucos vão entrar. A porta larga, multidão vão entrar. Se vocês pensarem no Velho Testamento lá atrás, tudo prefigurava que a maioria, hoje muita gente fala, muitas pessoas usam essa parte, né? Deus é a maioria. Está errado, né? Que fala, cuidado com essa parte quando fala sobre isso, né? Foi a maioria que não entrou na arca. Quem entrou na arca? Aquele mundo todo foi todo morto, mas quem entrou? 8 pessoas. Noé, sua esposa e seus 3 filhos, 3 noras. Foi a maioria que entrou?
Foi a maioria que fez um bezerro de ouro? Foi. Né? Quando Moisés subiu, a maioria pediu para fazer um bezerro de ouro. Foi a maioria que pediu para soltar Barrabás e crucifica Jesus. Foi a maioria. Foi a maioria que Jesus ensina que vai entrar pela porta larga. E é a maioria que concorda com o pecado. Portanto, siga Jesus, não a maioria. Nós precisamos ser esses seguidores. Então, Jesus, abra sua Bíblia em João, capítulo 10, nós vamos ver que Jesus, essa é a nossa porta de entrada. Então, existe um preparo para você entrar, para se tornar um portal eterno. E para se tornar um portal eterno, precisa de ter uma porta de entrada, uma porta certa. João, capítulo 10, verso 7 diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que maravilha, né? Bom de saber que Jesus, se você se tornar um portal eterno, você precisa entrar através de Jesus, que é a porta. Você precisa aceitar o sacrifício de Cristo naquela cruz. Você tem que aceitar aquele sacrifício vivo de derramar o sangue que não pecou, mas em prol daqueles que o aceitam como Senhor. Então, nós entramos, nos tornamos portais a partir do momento que nós entramos pela porta que é Cristo. Observem que é muito diferente aqueles que entram pela porta. Jesus nos chama de ovelhas. E Ele nos chama pelo nome de cada um. E nós conhecemos a voz do nosso pastor, que é Jesus. Amém? Isso prefigura também, porque naquele tanque em que os pastores paravam lá em Jerusalém para poder dar água para o chamado de aprisco, tinha vários pastores com várias ovelhas, e cada ovelha não chegava lá, tinha uma porta de entrada, uma porta só para tomar água. E como é que fazia? O pastor chegava lá na porta e chamava as suas ovelhas para tomar água, para beber água. E as ovelhas conheciam a voz daquele pastor. Podia gritar todo. Aquelas outras ovelhas lá, aquele outro rebanho não conhecia a voz dada de comando para beber água. É muito interessante essa prefiguração, dizendo que Deus já preparou tudo isso. Jesus, o nosso pastor, e nós somos ovelhas que ouvimos a voz, só ouvimos a voz de comando de quem? De Jesus. Por isso que Ele é a porta. E nós somos essa prefiguração de ovelhas. E agora eu gostaria que, para finalizar a mensagem, no livro de Atos. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 5. Também foi usado como um texto maravilhoso, né, de abertura para o Alexander. Nós não combinamos nada, né, mas sabemos que o Espírito Santo de Deus testifica. Né? Nós vamos estar falando sobre esse ponto que ele abriu, mas aqui em Atos, capítulo 5, é muito interessante no verso 19, fala assim: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora, lhes disse. Então, os apóstolos foram presos, mas quem abriu a porta? Está mostrando que ninguém pode fechar a porta, a não ser Deus. A porta, se alguém fechar a sua porta, Deus vai abrir, porque você é especial, você entrou pela porta que é Cristo. E aqui está dizendo que eles tentaram prender os apóstolos, mas não tiveram como deixar eles presos, que o anjo desceu lá e abriu a porta. Mais para frente, que aí agora é o texto, né, que o Alexandre preferiu, Atos capítulo 5.
Atos 5, verso 14, diz assim: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como mulheres, agregados no Senhor, ao ponto de levarem os enfermos e pelas ruas colocarem. E aí no verso 17, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com eles, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-nos de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram na prisão pública. Esse aqui que é o texto, né? Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Então está mostrando que não tem como fechar a porta. Uma porta que Deus abriu. E Deus vai estar sempre nos conduzindo. Atos 16, verso 26. Aqui que é o momento então, que eles prendem Pedro e Silas. E aí estavam, como que eles estavam lá na prisão? Estavam agitados, estavam apreensivos, estavam cantando, estavam louvando a Deus, estavam adorando a Deus e orando. Quando de repente veio, então, as portas se abriram. E aquele carcereiro até queria então suicidar, eles falaram, não, e aí ele foi batizado, aceitou Jesus. Mas que maravilha a gente saber de que não tem como, a porta que Deus, que Jesus abre, quem pode fechar é só Ele, ou nós, ou Ele. Nós nem podemos fechar a porta do nosso coração. A nossa ação hoje é como portais. Nós somos, as pessoas têm que ver em nós a entrada para o reino. Tem que ver com você, ver você e falar assim, o que eu faço para entrar para esse reino? As pessoas têm que ver você como um portal eterno, um portal para fazer como é que eu faço para entrar? Me ensina a entrar. Eu também quero. Colossenses capítulo 4. É muito interessante o que o Paulo escreve aqui para os Colossenses, esse capítulo 4, Colossenses 4, de 2 a 6, ele fala assim, ensinando para nós como nós devemos ser portais. Como você deve se portar como um portal? Aqui ele está falando, Paulo ensina, perseverar na oração, vigiando com ações de graças, como o Paulo e os Silas fizeram lá naquela cadeia, sabe? Alguém fechou e trancou eles lá. O que eles estavam fazendo? Cantando, adorando, louvando a Deus e orando, né? Aí ele fala, perseverar em oração, vigiando em ações de graça, suplicar e ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falar do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Essa deve ser a nossa oração. Nós, como portais eternos, nós temos que pedir a Deus para nos usar segundo a vontade dele. Aqui, o Paulo está ensinando isso, né? que suplicai, verso 3, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta. Que Deus possa nos usar, né? Como portais eternos, para que possamos abrir as portas, ajudar as pessoas a entrar pela porta que é Jesus. Também, você vê que é tão perigoso essa questão de pedir a Deus, suplicar a Deus, para que nós possamos ser usados, porque por que Davi, quando ele fez aquela oração, aquele Salmo 141, Salmo 141, 3, ele fala assim, Senhor, põe guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, porque nossos lábios, ele muitas vezes profere coisas que podem fazer com que Deus não agrade a Deus e nem a Jesus. Então é por isso que ele fala, a nossa porta da nossa boca, né, nós podemos colocar, incendiar uma nação, nós podemos destruir com a nossa boca, a nossa língua. Então por isso que ele fala, Senhor, põe guarda na minha boca, para que eu não venha a destruir, mas que eu possa proferir só coisas como um portal eterno, que agrada a Deus. Então, finalizando com o Apocalipse, agora, e nós temos certeza que nós somos portais eternos,
e como portas abertas para salvar as pessoas. Apocalipse capítulo 3. Olha que interessante essa visão que o João teve quando ele chegou, ele foi levado naquela ilha de Patmos, levado em espírito para lá para o trono de Deus. E olha o que interessante, olha o que ele revela para nós. Então, veja, nós devemos sentir como portais eternos. Apocalipse 3:8 fala assim, é o anjo, né, que está falando quando Jesus visita aquelas 7 igrejas. Então ele está falando, visitando a igreja de quê? A igreja em Filadélfia. E ele fala assim, ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Está falando, quem pode fechar, quem pode abrir? Jesus. Amém? Amém. Está vendo? O que ele está revelando aqui para nós? Ele fala: conheço as suas obras. Versículo 8: conheço as suas obras, eis que tenho diante de ti uma porta aberta. Repetindo: conheço as suas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, e entretanto guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Sabe, irmão, nós somos as portas, nós somos esses portais, que quem pode fechar? Só Jesus. Ou então mostra pelas nossas obras, com a nossa proferida, nossa língua, se nós continuarmos guardando, continuando deliciando com o pecado, então uma porta pode fechar por causa da nossa vida. Lembra de Finéias, Ofni e Finéias? Eli não chamou a atenção dos seus filhos, não cuidou dos seus filhos, deixaram os seus filhos fazer as coisas que não agradavam a Deus. A nação toda sofreu por causa de Ofni e Finéias. O povo de Deus levar a arca, tomar a arca, a presença de Deus saiu de Israel. Nós podemos também, Deus pode sair da nossa presença hoje, se nós não fizermos colocar a porta nos nossos lábios, se nós estivermos gostando do pecado e não querendo sair do pecado, nós podemos fechar a nossa porta. Apocalipse 3:20 é o que eu mais gosto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não foi assim que aconteceu com você e comigo? Jesus bateu na nossa porta, no nosso coração, na nossa mente. Está falando aqui, eis que estou à porta e bato. Quem? Jesus. Jesus hoje, nessa manhã, está batendo na sua porta. Se você ainda não tem Jesus, você está aqui hoje, se você ainda não tem Jesus, se você não entrou pela porta que é Jesus, eis que está batendo na sua porta, no seu coração agora. Olha que interessante. E se você já um dia teve essa experiência, que bom voltar, né? Lembra-se disso, o dia que Jesus bateu na sua porta. E ele falou assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta. Então você que tem Jesus, você abriu a porta. Ele entrou na sua vida e está fazendo morada com você. Por isso que você é portal eterno. E você que ainda não tem Jesus, você ainda não é um portal eterno. Mas ele está chamando você para ser um portal eterno, para ser usado por ele. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, irmãos, existe uma porta lá no céu, e nós só vamos entrar por intermédio daquele que derramou o sangue. Lá no passado tinha que passar na verga da porta, nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não entrasse e matasse os primogênitos. E aconteceu ou não aconteceu? O que aconteceu? Preservou todos aqueles que passaram. E hoje, quem vai ser salvo? Só quem aceitou o sacrifício de Cristo, tem o sangue de Cristo. Esses não vão passar pela morte, segunda morte.
E finalizando então, Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles não assistam o direito da árvore da vida, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade. Por onde? Aonde que nós devemos entrar? Pelas portas. Nós temos, para entrar para o reino de Deus, existe a porta.